Então, sejam muito bem-vindas. Hoje é a nossa terceira aula extraordinária. Bem-vinda, Denise, Valéria, Lisete, Lia e todas as que entrarem no nosso campo. Sejam bem-vindas, porque nós estamos trabalhando os 3 pilares para uma vida extraordinária. Nós tivemos uma aula, a primeira de todas, que foi uma aula extraordinária, em que nós trabalhamos a questão da segurança. Para entendermos por que muitas vezes nós travamos, nós não conseguimos decidir sobre as coisas, porque algumas vezes nós sentimos que precisamos da aprovação de alguém para tomar uma decisão, e mesmo sendo donas do próprio nariz, mesmo sabendo da capacidade, nós muitas vezes não tiramos o pé no chão. Na segunda aula extraordinária que nós tivemos, nós falamos muito sobre o merecer, sobre o merecimento. A maioria das mulheres compreende o que é merecimento, já experienciou situações de merecimento, mas quando ela precisa decidir sobre priorizar a sua própria vida, sobre dar oportunidade para viver algo extraordinário, poder assumir algumas consequências, e aqui que pega bastante na mulherada, consequência das ações, ela acredita que não vale o preço, que ela não merece. Ou ela não vai acessar a situação, ou ela não merece pagar o preço que ela poderia pagar em relação ao que ela vai acessar. E o terceiro pilar que a gente vai trabalhar hoje é o pilar da direção. Porque para a gente ter uma vida extraordinária, nós precisamos, primeiro ponto, nos sentirmos seguras. O segundo ponto é entender que nós merecemos acessar uma vida extraordinária. E agora, o terceiro ponto, que é qual é a direção que eu vou? Como que eu vou chegar, da onde eu vou partir? Para eu ter direção, eu preciso conhecer o caminho? Será que é essa a saída? Para eu ter direção, eu preciso de um comando claro? E da onde vem esse comando? Quem vai dar esse comando? Quem vai assumir essa liderança? Se eu tenho direção, eu também preciso saber qual é o final do trajeto. E será que essa ausência, essa dúvida de qual é a direção tomar, de qual é a melhor estratégia, o melhor caminho, o melhor processo que eu vou assumir para mim, de novo, mais uma vez, eu travo. E eu não tomo direção. Direção, então, é uma atitude consciente e é uma atitude ativa. Exatamente isso. Parece redundância, mas é um comportamento ativo. Quando eu penso em direção, eu entendo que eu estou assumindo a minha vida. E para você ter uma vida extraordinária, o primeiro ponto é esse: conhecer, ter, sentir que está na direção certa. Para então ser realmente quem você deseja ser. E viver a vida extraordinária que você deseja viver. Tá fazendo sentido para vocês? E por que a gente não assume? Por que a gente não vive? Por que a gente não realmente caminha com leveza? Por que muitas vezes a gente até sabe o caminho, a gente até compreende o que tem que ser feito, tipo dieta. Eu sei qual é o caminho, eu sei a direção para ter um corpo saudável, para ter um corpo que combine com quem eu sou. Mas por que na hora de traçar esse caminho, por que no momento em que eu estou dando passos, às vezes, largos em direção ao processo que eu quero viver, eu acabo travando? E quem está por trás dessa trava na minha vida? Imagina que para a gente ter uma direção, e eu achei bem legal, isso aqui peguei lá do meu trabalho, que a gente tem um caminho na vida. O caminho, ele traz alternativas. Eu vou fazer só 2 aqui, como se eu tivesse 2 opções. Ele traz alternativas. Aparentemente, e eu tô aqui, eu preciso tomar uma decisão. Qual é o momento em que eu não posso mais voltar para trás? É quando eu chego nesse ponto. E esse ponto é o ponto entre a felicidade que eu quero alcançar e o ponto da vida que eu quero ter.
Então, a partir desse momento, eu preciso olhar para esse caminho. Mas eu vejo lá na frente que esse caminho aqui é complicado. Tem barreiras, tem espinhos, tem pedras, tem rochas. Ele é tortuoso lá na frente, ele não caminha reto. Então, ele é difícil. Só que a vida que eu desejo está aqui, ó. Está aqui na frente. Esse outro caminho aqui é um caminho mais tranquilo, pouca sinuosidade, poucas pedras, bem confortável. Só que esse caminho não me leva para a vida que eu quero, ele me leva para um lugar ameno, para um lugar morno, para um lugar normalmente já conhecido, um lugar que imita, que é semelhante à vida dos meus pais, à vida dos meus avós, à vida da maior parte ou da maioria das pessoas que eu conheço, em que todas as que estão nesse lugar são confortáveis, são amenas, realmente têm uma vida morna. E entre tudo que eu preciso passar para chegar nessa vida extraordinária, me assusta. E eu escolher isso aqui, eu às vezes prefiro escolher o caminho mais curto que me leva a um lugar que talvez não dá muito bem. Agora dá? Que talvez não seja a vida que eu mereço, mas seja uma vida que a maioria das pessoas sonha. Não sei, não sei. Fica aqui o questionamento para vocês. E aí, quando eu penso em acessar essa vida maravilhosa, em acessar esse caminho, existe um nascimento, na verdade, de um sentimento que faz com que eu não escolha aquele caminho. E esse sentimento está relacionado a quem eu fui, a quem foram meus pais, ou a quem eu sou, a quem foram os meus pais, aos traumas que nós vivemos nesse processo e que muitas vezes me assustam. E esse sentimento que aumenta, que cresce dentro de mim, é o sentimento mais comum que está por trás de todos os outros pilares dessa vida extraordinária. Esse sentimento é um medo. A Alice, eu não tenho medo, imagina, eu vim para a cidade quando aqui tudo era mato, eu enfrentei um trabalho árduo, eu e teu pai vivíamos, a nossa família vivia numa casa muito simples, a gente superou muita coisa, imagina, eu não tenho medo. Mas se você conhece a tua capacidade, se você sabe da tua capacidade, qual é o sentido de você visualizar, de você conhecer uma vida diferente e não enfrentar alguns medos, não enfrentar alguns desafios que te levam para o mais. Ah, mas tá bom assim. Talvez esteja bom assim. Mas quando tá assim, uma das coisas que você nega do seu próprio eu é reconhecer os teus talentos, reconhecer a pessoa que você é e reconhecer a negação de toda a história da sua família, de tudo que eles já viveram, de tudo que eles já passaram. Então, quando a gente pensa em direção, a pergunta é: para onde eu quero ir? E o que está nessa pergunta? Eu quero ir para algum lugar? Que vida que eu tenho agora e que vida eu desejo ter? Como eu disse, minha vida está muito tranquila. Ok, mas quantas vezes você se incomoda com a vida que tem? Eu gostaria de viajar para a praia com a turma, mas se eu mudar a passagem de avião que eu tenho, vai me custar muito caro. E eu não tenho esse dinheiro reserva para fazer tudo que eu desejo. Então, que vida é essa que eu quero, que eu desejo e que me trava? Porque eu tenho conhecimento das coisas que precisam ser feitas e eu não faço. E porque esse medo, que deveria ser meu aliado, que nada mais é, gente, aqui é uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante. Esse medo nada mais é do que um sentimento, do que uma reação neurológica, do que inúmeros neurotransmissores ativando o teu cérebro,
com a possibilidade, com a potencialidade de te defender, de te proteger. O medo nasceu na tua vida, o medo está na humanidade, ele está no corpo humano para proteger a vida. Então, ele é uma sensação natural. Mas a diferença que acontece na nossa vida é quando a gente deixa esse medo paralisar. Me contem aqui se está fazendo sentido e do que vocês têm medo. A primeira palavra que vem na cabeça, pode escrever aqui no chat. O chat eu consigo ler aqui. Do que vocês têm medo? O que te aflige? Quando criança, a gente tem medo do quê? A gente tem medo do escuro? A gente tem medo de apanhar da mãe? De apanhar do pai? A gente tem medo de errar? Mas você não tem medo de não acessar a vida que você merece. Você não tem medo de continuar fazendo o que sempre faz e nunca testar? O que mais vocês têm medo? O que mais? Conseguiu digitar? O que mais? Hoje eu tenho medo de golpe. Medo de golpe, e aí eu fico na espreita, eu fico o tempo todo olhando como se eu estivesse sofrendo uma ameaça iminente a cada minuto, e aí eu não acesso oportunidades, eu não acesso desafios novos, eu não acesso as coisas e os links que de repente estão me levando para uma oportunidade de estar numa aula que nem hoje. Olha que bom que você aqui não teve medo de golpe. Mas o que tem por trás? Medo de desaprovação, mas aprovar a vida que você tem, mas viver dessa forma como você vive, sem desafiar essa vida, aí você não tem medo. E quando eu falo isso, eu dou risada de nervosa. Eu dou risada de nervosa. Por quê? Porque a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de mudança, a gente tem medo de acabar o dinheiro, a gente tem medo de dar passos maiores do que a perna. Eu lembro muito desse ditado. Não dê um passo maior que a perna. E quando agora está muito usado, né? No sentido de um ditado que fala assim, você dá o passo e Deus põe o chão. Gente, fica confiando só na fé. Fica confiando só no universo. Não faz o que tem que ser feito. Não faz o que é correto. Não faz o que um adulto tem que fazer para você ver onde você vai encontrar Deus. Vai ser no chilindró, vai ser no fundo do poço. Então, quando a gente fala de medo, quando a gente fala de dar os passos, o que tem por trás desse medo? Há muito tempo atrás eu tinha medo de me posicionar na internet, e aí eu já vou abrindo alguns medos que eu tenho também. Medo de me separar. Então, tudo que eu ia fazer, eu pensava 10 vezes do tipo, ai, será que isso não pode levar a uma ruína do meu casamento? Então, nunca eu desafiava muita coisa. Era tudo muito comedido. Medo de julgamento, que é o medo parecido da desaprovação. O medo do futuro, e aí a gente vive sofrendo de ansiedade. O medo, nossa, aqui de não atender as expectativas. Quantas vezes uma reunião de família, um jantar, um almoço, um aniversário, gerou um estresse tão grande nos preparativos e causou tanta irritação na família por causa das expectativas, por não querer desagradar, por querer fazer bonito, por querer parecer muito bem, por querer não controlar todos os fatores. Está fazendo sentido? E quando a gente fala de ficar sozinho, de rejeição, medo, tem pessoas que têm medo de encontrar amor, medo de ser humilhado, medo de ser contrariado, medo, e esse medo de ser humilhado apavora. Teve uma situação de um casal, né, um homem e uma mulher, duas pessoas maduras. E aí eu vou compartilhar com você um pouquinho dessa experiência com vocês, porque é muito interessante. Ele já havia passado por diversos relacionamentos e ela, alguns também. Mas ele chegou
já ter um relacionamento sólido com uma pessoa. Bem-vinda, Lilian, bem-vinda. Um relacionamento sólido com uma pessoa. E os passos que ele deu, acreditando que todo esse relacionamento anterior ia desencadear numa vida, num futuro, em casamento, em filhos, gerou um medo tão grande nele, que hoje esse mesmo medo está bloqueando o relacionamento atual. Está bloqueando o relacionamento atual. E aí ele tem medo de fazer os mesmos convites, ele tem medo de expor o coração, ele fica na defensiva o tempo todo, porque uma das reações comuns na nossa vida, quando nós estamos com medo, é a gente ficar num estado de alerta, porque é irracional. E aí vamos falar um pouquinho da biologia, vamos falar um pouquinho da neurociência, é irracional. A partir do momento que eu deixo o medo controlar a minha vida, o medo controlar alguns comportamentos, exatamente, rejeito para não ser rejeitado. Eu afasto para que, se eu me envolver com alguém, eu não corro o risco, de novo, dessa pessoa se afastar de mim. Ela tomar a decisão de afastar, ou eu ter, lá futuramente, eu perceber que, exatamente, instinto de defesa, eu perceber que eu não tô sendo feliz nesse relacionamento. Então, eu já aniquilo qualquer possibilidade. Então, biologicamente, quando a gente fala de medo, os níveis de cortisol, que é um hormônio natural, mas os níveis de cortisol, os níveis de adrenalina se elevam de tal modo que todo o corpo fica no estado de alerta. E na primeira possibilidade, o primeiro sentimento de invasão, de coerção, de coação, então numa briga de casal, num convite de WhatsApp, hoje o WhatsApp toma conta, né? Num convite de WhatsApp, a pessoa já acha que pode ter, acredita que pode ter um tom de ironia, um tom de agressividade, um tom de constrangimento, e aí vários gatilhos são acionados, e aí a defesa, ela faz o quê? Ela expulsa, ela faz com que essa pessoa se afaste, ou ela tenta ser tão indelicada, e isso acaba sendo até uma covardia, mas ela não sabe que é covardia, ela não tem esse conhecimento, ela faz instintivamente, e aí ela faz o quê? Ela agride, ela ameaça, ela xinga, ou ela foge. Então, o medo, ele é natural do organismo. Só que por que muitas vezes, por causa do medo, a gente paralisa? Por que por muitas vezes, por causa do medo, a gente se desconecta do lugar que a gente quer viver, das pessoas que a gente quer conviver, a gente se desconecta dos ambientes que a gente fala, nossa, esse lugar seria bem legal, mas eu me desconecto de tudo isso. Eu não quero correr o risco de, mais uma vez, talvez ser rejeitado, mais uma vez ser desaprovado, mais uma vez ser questionado, e aí eu me afasto. E quando eu me afasto, e quando eu não me desafio, eu paraliso. E o medo, ele é natural. O medo só acontece para quem está vivo. Então, quando eu tenho que escolher aquele caminho que eu mostrei antes para vocês, quando eu preciso escolher esse caminho aqui, eu vou dar conta com todas as estratégias que eu tenho, com todos os argumentos que eu tiver, com toda a experiência que eu tiver, eu vou dar conta de transpassar isso aqui, de superar esses desafios. E eu preciso acreditar veementemente que os tropeços fazem parte do processo. Mas por que muitas vezes eu paraliso? Por que muitas vezes eu não me desafio? Por quê? Porque eu não quero decepcionar ninguém. Principalmente me decepcionar. Eu não quero me decepcionar. Eu não quero correr esse risco de novo. Então eu prefiro me paralisar. E aí eu me paraliso naquela vida mediana, eu me paraliso e deixo os meus filhos tomarem conta e fazer pirraça e terem atitudes que não são ideais nem para a idade e nem para o ambiente, porque eu não quero me decepcionar, não quero me desgastar. Então, quando a gente fala de medo, a gente precisa pensar. E aí eu já quero que vocês anotem aí. Nós trabalhamos algumas crenças na primeira aula. E agora eu quero trabalhar com vocês alguns medos. Do que vocês têm medo? Quem está por trás desse medo?
quem te rejeitou ou inconscientemente você se sentiu rejeitado na sua vida. Eu me senti rejeitado quando eu era criança, porque eu fui correndo para os braços da minha mãe, e aí ela estava conversando com uma mulher, com uma amiga, e aí toda vez que eu chegava perto, ela fazia assim: espera, espera. O que você vai falar não é importante. Quantas vezes a gente já fez isso? Eu já fiz isso com os meus. Não se mete. É assunto de adulto agora. Sai pra lá, depois eu te atendo. E a gente não sabe, a gente nunca vai saber o que estava passando no coração dessa criança, o que estava passando na mente dessa criança. E esse é um exemplo muito, muito simples que eu tô dando para vocês. Mas, ao longo da vida, a gente acredita que educar os filhos dessa forma era a melhor maneira. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Ninguém, nenhuma de nós fez isso sabendo que era errado fazer. Todas nós que estamos aqui fizemos isso acreditando que era a forma ideal, a forma mais correta, a forma que tem melhores resultados para educar nossos filhos. E a vida se repete, e os ciclos se repetem, e a gente aos poucos vai percebendo que a gente está criando adultos que têm medo da rejeição. E quando a gente fala de superar o medo, porque é disso que a gente quer saber. Identificar o medo, e eu tenho um exercício aqui que eu vou passar para vocês depois, que são cinco estratégias. Eu sei muito bem, eu fazia isso muito, sinto muito. Quem nunca, dona Lisete? Quem nunca? Eu vou passar para vocês 5 perguntas. 5 perguntas que vão nortear esse medo da vida de vocês e vão auxiliar vocês a dar um passo para superar cada um dos medos. Então, ao final, fica aí que eu vou te passar esse exercício, vai ser bem revelador, vai ser bem interessante. E vamos lá. Quando a gente pensa em realidades distintas, quando a gente pensa em medo, a gente busca estratégias. Porque o medo paralisa ou o medo faz você atacar. Como ninguém daqui é doido, o que a gente faz? A gente normalmente faz parar. A gente normalmente faz estagnar. A gente normalmente não se desafia. Mas nessa tentativa de não se desafiar, a gente busca estratégias de sobrevivência. Por quê? Eu sei a vida que eu quero ter, não é isso? E Lilian sabe, tudo que é bom. A Lilian já, quem não assistiu televisão, você abre o celular e você roda o feed, você vê uma vida maravilhosa, você vê uma viagem, você vê um carro, você vê uma roupa, você vê uma maquiagem, você vê uma sobremesa, você vê um banquete. Então, quem não tem ideia do que é bom? E muitas de vocês já até experienciaram o que é bom, o que é melhor. E tem até um ditado, né, que paladar não retrocede. Então, se eu experimentei uma praia sensacional, a partir daquela praia que eu experimentei sensacional, todas as outras que não forem tão boas quanto, elas vão cair no meu crivo, no meu filtro de não merecimento, no meu filtro de essa praia podia ser melhor. Eu mereci aquela praia lá, aquela uma que eu fui, não essa. Mas, como diante das minhas possibilidades hoje, é isso que eu tenho, não é assim que a gente fala? É isso que nós temos para hoje. Vamos lidar com as situações e com as ferramentas que nós temos hoje. Nós desenvolvemos estratégias. E essas estratégias são aquelas situações em que você vive fazendo compras, em que você precisa de mais uma muda de roupa, em que você precisa, e você olha o terno e a roupa da amiga, e você fala, não, aquela mulher tem uma vida maravilhosa, olha como ela é bem vista, olha como ela é querida. Ai, pode ser que a chave da vida dela e eu, a partir do momento que eu usar aquela roupa que ela tá vestindo, eu vá me sentir melhor. Daí você vai lá, compra mais uma roupa. Não, na verdade, eu cruzei com uma mulher no mercado, isso é verdade, gente, isso é verdade. Eu cruzei com uma mulher na fila do mercado. Isso aconteceu aqui. Na minha cidade tem muito japonês, muito japonês. E um dia eu estava na fila do mercado e tinha uma japonesa tão linda,
tão lady. E eu sou muito estabanada, eu sou de mexer as mãos, eu gosto de falar gesticulando, eu daqui a pouco tô sentada reta e daqui a pouco eu já tô aqui na frente, interessada no assunto da pessoa e eu quero chegar perto, eu sou sinestésica, então, nossa senhora, eu adoro tocar as pessoas. E aquela mulher era uma lady, e ela pegava, olha a simplicidade minha e dela, ela pegava o carrinho, colocava as coisas e olhava para a moça do caixa. E ao mesmo tempo, o perfume que ela soltava, ela estava tão perfumada, tão linda, que eu olhei e falei assim, nossa! Tipo, eu queria ser como ela. Eu não queria ser ela, eu queria ser como ela. E aí eu comecei a cuidar todos os gestos, a forma. Ela punha a bolsa assim, sabe? Delicadamente no ombro. Eu já tenho a bolsa e vou colocando assim no ombro e vai arregaçando a manga. E aí eu falei, nossa, que perfume maravilhoso. Tive que perguntar, qual é o seu perfume? Aí, na época, isso já tem uns 10 anos, na época, ela usava o La Vie est Belle, aquele La Vida é Bela. Falei, nossa, eu preciso desse perfume. Eu preciso desse perfume. Esse perfume é perfume de mulher calma, esse perfume é perfume de mulher chique, esse perfume é um perfume de lady. Eu preciso desse perfume. Claro, dei o meu jeito. Fui correndo, encomendei o perfume, chegou um vidrão enorme assim. E aí eu falei, agora é a transformação, né? Agora eu vou me tornar uma lady. Passei o perfume, fui trabalhar. Cadê a mudança? Cadê a atitude? Cadê a percepção que eu tinha daquela mulher e que eu não estava vendo em mim? Então, quando eu trago, tá fazendo sentido? Já aconteceu com vocês isso de você ver uma coisa numa pessoa, de perceber a atitude dessa pessoa, desejar, admirar e, na verdade, você buscar até alguma semelhança, imitar, comprar algo parecido, e a gente, ao tempo todo, esses gatilhos de compra, esses gatilhos de fazer você desejar a vida do outro, é usado o tempo todo no marketing. E a gente acredita que fazendo isso a vida vai se transformar. Mas, o que nós não sabemos, o que nós esquecemos, que todo processo que a gente passa acaba se tornando um transtorno de imagem. Todo processo que a gente passa acaba se tornando ou acaba acontecendo de uma forma em que a gente se autodesvaloriza. Todo processo que a gente passa e toda vez que a gente busca uma estratégia, toda vez que a gente busca uma muleta, literalmente, para auxiliar nessa direção, para auxiliar nessa caminhada, a gente está se autodesvalorizando. E normalmente e verdadeiramente transmitindo a responsabilidade da nossa vida para aquele objeto, ou para aquela situação, ou para aquele comportamento, ou para aquele ambiente, esquecendo que esse processo começa de dentro. Então, essa desconexão do eu é o primeiro ponto. A gente precisa pensar na direção, a gente precisa se concentrar na direção, mas eu preciso estar conectada. Eu preciso acreditar e conhecer quem eu sou. Identificar os meus medos para só então eu saber qual caminho eu dou conta de trilhar. Porque a vida que eu quero, muitas vezes eu já sei, mas eu preciso saber qual é o caminho que eu vou dar conta de trilhar. Com confiança, com coragem, com perseverança. E, principalmente, não responsabilizando mais a vida que eu tive antes. Ah, porque eu não tomo esse caminho, porque minha mãe me criou de uma forma que eu sou toda bloqueada. Meu pai me criou de uma forma muito rígida, porque eu não tomo esse caminho e eu não vou atrás da minha felicidade, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Eu não vou atrás da minha felicidade porque eu preciso esperar os filhos terminarem a faculdade. Eu não vou atrás da minha felicidade porque eu preciso cuidar da minha mãe idosa. Eu não vou atrás da minha felicidade, eu não vou atrás da minha vida extraordinária porque eu preciso ainda cuidar do meu marido. Por quê? Porque senão meus filhos vão me crucificar. Então, uma das coisas que a gente faz e muito é ter medo do que os outros vão pensar.
E quando a gente, exatamente, não culpar nem a vida anterior, nem os outros. É decisão para direção. Quando eu decido, quando eu estou consciente da direção que eu quero seguir, nada vai me atrapalhar. Ah, Liz, mas agora eu preciso focar na educação do meu filho. Muito bem. Mas o quanto esse filho atrapalha a tua caminhada? Ou o quanto a tua vida pode ser melhor e quanto você pode oferecer de melhor para o teu filho a partir do momento que você decidir seguir o caminho, o teu caminho. E eu não posso autorresponsabilizar o meu filho de não viver ou de não viver a minha vida, não viver os meus sonhos. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E é muito comum em nós, mulheres brasileiras, mulheres que são, principalmente da nossa região sul, a gente prioriza, isso é muito lindo. A gente prioriza educar os filhos, cuidar da família, para depois, quem sabe, viver os nossos sonhos. Para depois, quem sabe, fazer as coisas que realmente a gente tinha vontade. Para depois, quem sabe, eu dar conta de realizar os meus desejos. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção a isso. Se você já conhece a vida que você quer ter, se você já teve contato com a vida que você quer ter, começa a observar qual é a direção, qual é o caminho que você está trilhando e o quanto você deixa, o quanto você terceiriza as pessoas, as coisas, as ações, o quanto você terceiriza a responsabilidade pelas suas decisões. E isso é chapuletada, né, gente? Isso é chapuletada, porque quando eu penso na minha vida, eu chego a me assustar. Eu chego a me assustar. Tem horas que eu me admiro. Eu falo assim, como assim? Que momento que eu parei de fazer isso? Em que momento que eu deixei, sabe? Deixei de fazer aquilo que eu gostava? Em que momento que eu parei e comecei só a dizer não para mim e mais sim para os outros? Em que momento que eu comecei a mudar quem eu sou para agradar as pessoas? E quantas de vocês se embrenham, e é isso, embrenhar mesmo, de mata dentro, se embrenham em trabalho, se embrenham em atividades. Certa vez, e aquilo eu nunca mais vou esquecer, certa vez eu tirei uma licença, e quem me conhece sabe que eu trabalho como educadora também. E eu ganhei uma licença, que é chamada de licença a prêmio. Essa licença é concedida e você tem um período de descanso a cada 5 anos do teu trabalho. Então, teoricamente, é um período de merecimento como se tivesse uma insalubridade na carreira, é mais ou menos isso. E durante esse período, eu já tinha trabalhado 15 anos, e aí eu falei, nossa, chegou a minha vez de usufruir isso, uma licença prêmio. E o que eu preciso? O que eu quero fazer? Eu quero fazer coisas para mim. Ah, que lindo, né? E aí eu fui fazer coisas para mim. Eu fui testar habilidades que eu não tinha. Eu fui testar e me provocar e me desafiar a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Por quê? Porque eu achava muito interessante. Então eu liguei para minha mãe e falei: tem máquina de costura aí? Manda a máquina de costura aqui para casa. Eu quero costurar. Porque de criança eu vi minha mãe costurar, eu vi minha avó costurar, eu vi várias mulheres da família costurar. Então eu tinha que ter essa habilidade no sangue, eu tinha que ter isso no meu DNA. E aí eu fui costurar. Ah, mas minha família, várias mulheres são artesãs. Será que eu tenho essa habilidade? Aí eu fui, outro mês, fazer vaso de cimento. Comprei o plástico, comprei o cimento, estudei a massa. Olha, a Lília tá rindo, né, Lília? Estudei a massa, fui fazer a forma e fazia um grande, um pequeno, um raso, um grosso, um médio, tudo horrível, gente, uma fiasqueira. Aí tá, já tinham passado 2 meses. E no terceiro mês eu fui fazer jardinagem. Por quê? Porque eu amo planta, eu sou bióloga de formação. Então eu fui fazer jardinagem. O que aconteceu? Quando eu percebi, me desafiei, né? Quando eu percebi, eu já estava com a licença acabando, porque esses 3 meses eles voaram. E aí eu olhei para esses 3 meses
em questão de produtividade, em questão de transformação de vida, em questão do que eu fiz para me aproximar da vida que eu desejo, foram os 3 meses inúteis da minha vida. Foram 3 meses em que eu me desconectei. Ah, mas eu estava precisando. Meu nível de estresse estava elevadíssimo. Mas por que eu estava estressada? Por que eu estava cansada? Eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio e na história. Eu estava cansada, estava estressada, porque o meu trabalho não me fazia bem. Porque o lugar que eu estava trabalhando estava me consumindo. As pessoas com as quais eu estava me relacionando não estavam agregando mais para a vida que eu queria. E ao invés de eu usar esses 3 meses para potencializar a minha vida, para fazer o que realmente me aproximava do meu objetivo, eu simplesmente paralisei. Por que eu paralisei, gente? Qual é o raciocínio aqui? Medo. Medo. Eu virei, e aí um dia, o Jonas, que é meu mentor, o Jonas virou para mim e falou assim, e aí, mana, o que tá fazendo aí? Eu tô de licença. E aí, o que tá produzindo? O que tá fazendo? Montou mentoria? Já tá atendendo? Como é que estão as coisas? Falei, não. Daí o Rogério já gritou do lado, ela tá fazendo vaso. Aí ele falou assim, o quê? Você tem coragem de usar a sua vida, o seu bem mais precioso, o seu tempo, a sua inteligência e ficar paralisada? Para de ser covarde. Ai, mas eu precisava. E eu tentei argumentar, né, gente? Eu tentei argumentar. Ele tinha que me ouvir. Ele tinha que me ouvir, porque eu queria ter razão. Eu tinha que argumentar. Para de ser covarde. Vai fazer o que tem que ser feito. Para de ficar tentando, olha só, tentando se aproximar mais ainda da mãe. Para com esse sentimento de infantilidade, de orfandade. E eu imagina, capaz. Mas o que eu fui fazer? Eu fui me conectar com as mulheres. Mas o que eu deveria ter feito? E aqui vem a lição. Eu deveria ter me conectado com a direção que eu deveria sentir, com a direção que eu deveria seguir. Eu deveria ter me conectado com a força do meu pai. Eu deveria ter me conectado com a execução. Eu deveria ter me conectado com tudo que me aproximava da vida que eu gostaria de ter. Se o meu trabalho, se eu olhava para trás e aquilo me adoecia, então, graças a Deus que veio a licença, porque eu estava esperando o tempo passar para voltar para aquele lugar. Olha como não faz sentido. E quantas de vocês também já passaram por isso? Quantas vezes nós deixamos por medo? E aí eu disse, imagina, eu não fiz porque eu sei que a hora que eu me dedicar, eu vou arrasar. Porque eu sei que a hora que eu sentar a bunda na cadeira, eu vou fazer acontecer. Foi isso que eu falei. E de petulância, eu falei isso em alta voz, para fazer com que ele se afastasse de mim. Porque o meu medo era tanto de me expor, de ir para a internet, de fazer story, de postar conteúdo, de abrir uma reunião dessa no Zoom, que eu fui fazer o quê, gente? Fui fazer vaso. Eu fui fazer o quê? Eu fui costurar. Então, isso eu falo com uma indignação. Por quê? Porque o medo, gente, e aqui, olha, o medo tem cara, o medo tem cheiro, o medo tem comportamento, o medo, ele é conhecido. O medo é alguma experiência que você viveu, o medo é alguma situação que você passou, ou até que algum antepassado seu passou, e está cravado na tua célula, está cravado no teu DNA. Mas você esquece que o medo veio para proteger a vida. E aqui fica a fala. Quem não tem medo não está vivo. Quem não tem medo morreu. Porque só quem morreu não sente medo. Ai, Liz, mas eu não quero fazer isso porque eu tenho muito medo.
porque eu tenho vergonha. Não é medo, é vergonha. Mentira! É medo. Eu não quero assumir uma função que me deram porque eu tenho... não gosto de liderar pessoas. Mentira! É medo. Tá se cagando de medo. Mas eu não quero assumir a coordenação. Porque eu penso que eu não preciso mais me incomodar. Mentira. Se tu tem capacidade, se tu foi vista para essa função, é porque realmente existe algo em você que faz você se conectar com as outras pessoas. Elas enxergam essa liderança em você. Elas veem algo em você, elas veem qualidades em você que você duvida. Que você duvida, porque em algum momento na tua infância, porque em algum momento na tua criança, essas características foram desaprovadas. Talvez não em você, mas talvez na sua mãe, talvez não em você, mas talvez em algum familiar que residia contigo ou algum antepassado. E aí você faz o quê? Você trava, você paralisa, você não quer assumir, você não quer pagar para ver. Então, quando eu falo que o medo tem cara, que o medo tem cheiro, se vocês pararem para pensar, o seu cérebro não diferencia realidade de pensamento. O seu cérebro não sabe a diferença do que está acontecendo realmente. Você está falando para mim hoje, Lília. Ai, meu Deus. Então, aceita, Lília. Aceita e pega essa chave. Seu cérebro não consegue diferenciar realidade de pensamento. E aí, se você pensa que vai acontecer algo errado, que você pensa que você não merece, que você pensa que aquilo não é para você, que você pensa que não... Gente, vai acontecer. Porque você emana tudo isso, porque você já sentiu tudo isso, porque aquela situação estava tão perto de você, em algum momento na tua infância, você já viveu toda aquela liberação de adrenalina, todo o cortisol em excesso, que quando você percebe, o teu corpo inteiro já reagiu ao medo. O teu corpo inteiro já está te afastando, fazendo com que você corra, com que você paralise, ou que você agrida, o que é pior, que é bem pior. Então, quando vocês pensarem numa situação que realmente te paralisa, uma situação que te dá muito medo, a primeira coisa que você pode fazer para lidar com esse medo é silenciar o teu coração, silenciar o teu pensamento. E como que a gente faz isso? E aí eu já vou dando dicas aqui, né, gente? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente respira. Ai, Liz, eu não tenho nem paciência de respirar. Gente, eu sou super agitada. Quem me conhece sabe. Eu sou super agitada. Sou super, assim, enérgica, extrovertida. Então, quando a gente pensa em silenciar, é um exercício muito forte. Mas é um exercício tão simples, perto do desafio que você tem que viver e do medo que você está passando. Então, você respira de novo. E quando você está concentrado... mas eu não aguento respirar. Respira. E quando você estiver concentrado em respirar, você vai focar, você vai tirar o teu foco do medo e você vai focar na tua respiração, em se conectar com o teu corpo. E nesse momento, você entra num estado de presença. E aí, quando você percebe, você começa a sentir o teu corpo vivo, sentir a tua energia. E acessar os recursos que você tem para enfrentar aquele medo. Liz, mas eu quero apagar o medo da minha vida. O medo protege a vida, tu não vai apagar coisa nenhuma. E quem não tem medo ou tem problema mental, tem problema, é verdade. Quem não tem medo ou é doido da cabeça ou já morreu. Então, assuma esse medo, reconheça o desafio e dê um passo à frente. Liz, mas eu não consigo. Eu estou vendo todas aquelas pessoas e hoje eu atendi uma pessoa e ela disse assim, eu sei falar em público, mas a hora que me dão o microfone, aquele microfone parece que ele entra no meu corpo e vai me paralisando. Na hora que eu pego o microfone, eu começo a sentir um frio. E ela falou, minha boca chega a ficar roxa. Então, você faz o seguinte... Será que é do microfone que ela tem medo? Ou é de enfrentar as pessoas e as pessoas reprovarem ela? Será que é do microfone? Aí eu falei para ela, primeiro, respira. Segundo,
tenha certeza do que você vai falar, então você conhece todo o discurso, você conhece toda a apresentação, ok, você está segura. E terceiro, imagina que não é um microfone, o teu cérebro não sabe, então lá vem o sorvete, lá vem o bastão, lá vem a caneta. E quando você pega esse objeto na mão, você pinta ele de azul, você pinta ele de vermelho. Você pega aquele microfone e muda o estado dele. Ai, mas eu tô vendo que é preto. Ela falou, ai, mas eu vou conseguir fazer isso? Eu falei, vai. Você consegue sentir medo, você consegue fazer qualquer coisa. E aí ela caiu na risada e depois ela falou assim, eu vou tentar. E eu acho que vai ser fácil. E saiu tão confiante do atendimento, enfim, entre outras coisas, ela saiu tão confiante do atendimento, que eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu queria compartilhar isso com vocês. Então, silencia, respira e transfere isso. Transfere como? Dá um novo sentido para o que você está passando, para o que você está vivendo, tá? E assume a responsabilidade. Então, quando a gente pensa em mudança de mentalidade, que é isso que a gente está falando, quando a gente pensa em realidade que a gente quer acessar, teve um episódio muito interessante que aconteceu comigo no tempo que eu era ainda mocinha, né? Eu gosto de contar história, porque às vezes com a história a gente ilustra a situação e a gente se conecta mais também. E aí eu tinha 17 anos fazendo vestibular e sempre muito orgulhosa, querendo mostrar para minha família, para os meus pais, o quanto eu realmente era inteligente. Eu não admitia jamais eu admitiria fazer uma faculdade num lugar privado. Por quê? Porque os melhores professores, os melhores cursos, os melhores currículos eram formados por pessoas que se formaram em universidades públicas. Então, era uma questão de orgulho, era uma questão de honra eu ir para esse lugar. Mas tinha realmente a ver com o desejo que eu tinha, que eu queria para a vida? Ou tinha a ver com o medo de eu não ser tão boa quanto meus pais imaginavam? Decepcionar, não só meus pais, decepcionar uma cidade inteira, todo o potencial que os professores colocavam em mim. E aí, eu fui fazer vestibular. Fiz vestibular, passei na UniOeste, a Universidade Pública de Cascavel, então super orgulhosa. Já no primeiro mês, o pessoal da sala me reconheceu com o espírito de liderança, então eu já fui ser diretora do diretório acadêmico, já fui participar da comissão representante dos alunos dentro da comissão geral que definia as questões para o curso. Já tinha reunião de manhã, de tarde, de noite, então qualquer folga que eu tinha durante o curso, eu estava metida. Então eu realmente estava vivendo aquilo que eu imaginava. Eu realmente tinha sonhado com aquele lugar. E aí, mais tarde, o amor cruza meu caminho. E quando o amor cruza o caminho da gente, ele derruba. Ele faz a gente arriar os 4 pneus. E principalmente na fase da juventude. O que aconteceu? Eu mudei totalmente os meus planos. E aí, ao invés de eu estar focada só naquela universidade que eu queria, naquela vida que eu queria, naqueles projetos que eu tinha idealizado, eu já comecei a mudar tudo. E fui parar num lugar que era o fundo do Paraná. Mais gelado que uma cidade chamada Palmas. E o que essa cidade era? O que essa faculdade era? Privada. Como que essa faculdade tinha? Qual era a mentalidade dela? Uma mentalidade que era diferente da minha. Não era nem melhor e nem pior, mas era diferente da minha. A realidade que existia naquele lugar não era igual, não era o que eu queria. Mas aí eu poderia ter me acomodado, porque eu já estava casada, eu já tinha minha casa, eu já tinha minhas coisas, eu já estava trilhando um novo caminho. Mas e daí? O que eu ia fazer com o meu sonho? O que eu ia fazer com aquele objetivo, com aquela direção que eu havia tratado e trilhado, que eu comecei a trilhar na minha juventude? Passado algum tempo, eu mexi meus pauzinhos e eu mexi tudo que deu, sonhava todos os dias em mudar daquele lugar, ao ponto que as coisas aconteceram. E quando aconteceram, eu trilhei de novo um novo caminho. Viemos morar aqui, depois de casados, aqui na região de uma cidade chamada Umuarama, onde tem uma universidade particular também. Mas eu sabia qual era a direção que eu queria.
E o medo não podia me paralisar. O que eu fiz? Me formei lá e já projetei um mestrado. Por quê? Porque eu queria de novo acessar aquele conhecimento, aquele lugar, aquelas pessoas, aquela ambiência, e eu queria dar conta de viver aquilo de novo. E aí, ó, dia e noite, dar uma estudada, se virar, articular, fazer prova, e fazer entrevista, e currículo, e carta de recomendação, e escrever projeto para ser aprovada. O que aconteceu quando você tem, ou o que acontece quando você tem clareza do seu sonho, clareza da direção? Você busca todos os elementos e se fortalece, se organiza com os recursos. Deu certo. Eu fui chamado, passei na Universidade Estadual de Maringá e fiquei lá por 2 anos para fazer o mestrado. Então, eu fechei um ciclo de conhecimento, de aprendizagem, de desejo, de realização de sonho. E aí, Liz, você mudou de direção? Não, eu queria fazer doutorado. E agora eu estou praticamente sendo uma doutora, mas de um outro sentido, de autoconhecimento. Praticamente, eu acho engraçado que na clínica, eu sou terapeuta sistêmica, mas na clínica eles todos me chamam de doutora e eu rio por dentro, Porque eu não sou doutora. Quem faz doutorado é doutor. Mas dentro da classe médica, da classe, né, dos dentistas, eles se auto-intitulam, dos advogados, como doutora. Uma psicóloga se auto-intitula doutora, enfim. E aí eu dou risada, eu falo, olha, sabe que sem querer eu fiz um doutorado, mas a minha prioridade mudou. E aí eu fui ter filho, fui, né, investir na minha carreira, fui fazer concurso, mas tudo dentro de um novo, seguindo para o mesmo caminho, mas, sabe, dentro daquele caminho, ele não precisa ser rígido, ele não precisa ser único, ele não precisa ser só em linha reta. Ele pode fazer algumas curvas, porque nada é estável o tempo todo. E aí, o que eu quero fechar para vocês aqui, gente? O que eu quero deixar quando a gente pensa em direção? O que eu gostaria que vocês pegassem dessa super aula, que vocês saíssem daqui com clareza, que vocês precisam visualizar a vida que vocês têm. Ah, Elis, mas hoje eu estou muito confortável. Elis, hoje eu nem sonho mais. Pelo amor de Deus, com a abundância que existe, com o conhecimento que você tem, com a realidade que você vive, você tem condições, você tem saúde e condições de sonhar e sonhar grande, de sonhar e sonhar bem, de sonhar gostoso. Você precisa e você pode aquecer o teu coração ao ponto de deixar os medos e deixar ao ponto que eles não dominem, que eles não te paralisem. E assumir a responsabilidade pela sua vida. Liz, mas eu nem sei direito o que eu quero. Então, olha para a tua realidade e veja. Essa é a vida que eu queria? Não, eu queria uma casa melhor. Ai, não, mas hoje tudo que eu tenho me basta. Como assim? Aí você olha para o lado, você vê gente passando fome, você vê gente miserável, você vê crianças não tendo nem o que vestir direito. Ah, não, na minha cidade tudo é muito perfeito. Ué, mas na cidade vizinha. Não, mas eu já sirvo doando o meu tempo. E por quê só doando o teu tempo? E por que você não faz mais para ajudar mais? Ah, hoje minha meta de vida é fazer caridade. Então por que você não faz mais para doar mais? Por que você não faz mais dinheiro para transbordar na vida de alguém? Então, quando eu pergunto isso, é para incomodar mesmo. É para ativar os sonhos de vocês. É para vocês pensarem, e a Maria de Fátima está aqui, a Lilian também, o quanto vocês têm de capacidade. A Valéria, a Cecília, a Lisete, o quanto vocês têm de capacidade. E aí vocês, olha, até engasga para falar. E aí vocês não fazem mais. Por quê? Porque vocês estão cansadas, porque vocês já não precisam mais disso. Mas se você não está se mobilizando por você, se mobilize pelo outro. Ai, mas o que eu tenho é suficiente para minha família e para o meu filho. Tá, mas e o teu legado? E o teu legado aqui na Terra? E o que você veio para fazer? E os cursos que você tem? E as capacitações que você recebeu?
E as pessoas que se inspiram em você? Gente, isso é muita responsabilidade para vocês guardarem isso para vocês. Então, quando vocês estiverem diante do espelho, eu nem vou falar de uma câmera, do espelho, olha e se conecta com essa mulher que vocês são. Veja quem essa mulher se tornou. Veja as habilidades que ela tem, as qualidades pelas quais ela é reconhecida. E principalmente veja para onde essa mulher quer ir. Qual é a direção que você quer dar para a vida dessa mulher? Qual é a responsabilidade que você tem sobre a vida dessa mulher? Se olha no espelho e se perceba. Ai, Liz, mas eu tô tão bem perto da vida que meus pais tiveram. Gente, tá tão bem. Você fez isso aqui a mais. Mas se teus pais deram a vida deles, se teus pais sofreram pra caramba, você só fez isso aqui mais. Ai, Liz, mas já é o suficiente. Para de ser egoísta. Para de ser mole. Assuma que você tem capacidade. Se valide. Se reconheça, se perceba, confie principalmente. Mas aí eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu também. Para eu estar aqui hoje, eu tive que romper com muitos medos. Eu tive que principalmente romper com o medo da rejeição, da não aprovação, da invalidação, de não acreditar que eu era capaz de abrir uma sala e dar uma aula. Ai, mas isso no meu trabalho é tão fácil, não é? Eu tô lá no Formadores e aquilo flui. Flui. Eu podia fazer aquilo de manhã, tarde e noite. Mas estar aqui e convidar as pessoas para que elas estejam aqui é muito difícil. É desafiador. Então, a coragem que exige, né, que é exigida de mim para fazer isso é surreal. Ai, Liz, mas imagina, você sempre falou bem. Cecília tá aqui, ai, mas logo lá de menina você já era espoleta e falava pelos cotovelos e liderava a sala e era isso, era isso. E daí? E daí? Eu não sou mais aquela menina. Eu mudei. Eu tenho um monte de questões. Mas daí, eu vou continuar me paralisando e não fazendo o que tem que ser feito? E aí eu resolvi assumir as rédeas da minha vida. Resolvi assumir a responsabilidade em compartilhar um pouquinho das coisas que eu sei. Ai, Liz, mas não sei se vai servir para mim. Hoje não serviu nada. Não interessa. Se uma pessoa, e até a Lilian falou, ai, hoje você está falando para mim. Se uma pessoa está aqui e falar assim, olha, aquela fala que você disse serviu, eu já ganhei meu dia. Porque o que eu tô aqui, eu não tô aqui por mim. Eu tô aqui para servir e para validar os dons que Deus me deu. Que o Espírito Santo atua sobre mim. E eu confio. Se ele me chama para estar aqui, se ele me fez acordar de manhã, se ele me fez levantar, se ele me fez trabalhar, se ele me fez dar conta de voltar do trabalho, se ele me fez vir aqui, é porque tem que ser. E eu tenho que assumir. Mas para a gente dar conta de tudo isso e para vocês começarem a lidar com os desafios das próprias vidas, eu preparei um super exercício, que eu adoro exercício. E semana que vem eu já preparei outro, tá? Exatamente, não podemos desistir nunca, Maria. Sempre é tempo de aprender, perfeito. Tarefa! Tarefa rápida, gente. Calma o coração, calma. Quando eu preparei esse exercício, eu já pensei em mim. Por quê? Porque eu sou procrastinadora. E se deixar para olhar para a minha vida e dizer assim, pense nos seus medos. Eu vou falar assim, tem medo disso aqui. Ok, me chamaram, eu já largo tudo e vou fazer outra coisa. Então, quando eu pego algo para fazer, quando me dão algo para fazer, eu me sinto comprometida com quem me deu, tá? Me sinto comprometida com quem me deu. Então, eu preparei para vocês um Forms. Um Forms eu vou colocar lá no grupo e quem não souber ou quem ficar curioso também vai poder responder, porque a gente merece transbordar na vida do próximo. Mas respondam esse Forms. Esse Forms tem 5 perguntas e eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem o que está acontecendo que está paralisando a vida de vocês.
Para isso, vocês vão escolher um único desafio. E o desafio que vocês vão escolher, como sugestão da minha parte, eu gostaria que vocês pensassem no que mais ocupa a tua atenção hoje. O que mais te incomoda. O que mais faz você ficar irritada, ficar com raiva, ficar chateada, ficar magoada, ficar puta da cara. O que mais faz você dizer assim, eu não tô acreditando. Eu abro aquele celular, tem tanta porcaria, mas você não tem coragem de ir lá e mostrar a sua qualidade. Então, o que vocês vão responder aqui para mim? Eu quero que vocês pensem na melhor direção para as vidas de vocês. Então, eu coloquei 5 questões que vão ajudar você a encontrar a direção. A primeira questão é a seguinte: se você pudesse usar 100% da sua energia, do seu tempo, para resolver um único desafio, uma situação. Por que uma, gente? Lisma tem um monte de coisa. Posso fazer 10 vezes esse questionário? Pode. Mas eu quero que você pense em uma. Por que uma? O nosso cérebro, ele precisa de pequenas conquistas. Ele precisa de pequenos desafios. Porque se eu colocar um desafio muito grande, gente, ele morre de preguiça, ele já entra num estado de conservação de energia e te boicota. Então, aquele 1% de ação, lembra? Direção de ação, ele vai fazer com que você perceba que você já está conquistando a cada dia um passo mais próximo da vida que você merece. Então, primeira coisa, descobrir qual é o desafio, o que te incomoda verdadeiramente, o que ronda teus pensamentos, qual é a situação que repetidamente te incomoda. Vamos imaginar. Meu sonho era sair da casa dos meus pais, tá? Tá, ok. Então, o meu desafio é, o pai e a mãe vivem se metendo na minha vida. Vamos mudar. E aí? Aí você vai para a segunda pergunta. Se você já tivesse resolvido esse desafio, como seria a sua vida? Lembra que eu comentei que o cérebro ele não sabe identificar realidade de pensamento? Para ele, tudo que acontece aqui dentro é uma possibilidade de realidade. Então, se você já reconhece a vida que você teria com esse pensamento ou com essa situação resolvida, escreva aqui. O que você faria mais ou faria de menos nisso? Então, assim, se minha mãe e meu pai parassem de se meter na minha vida, eu ficaria mais tempo com as minhas amigas, eu iria muito mais para o clube, eu iria muito mais para... Por quê? Porque se eu for para o clube, eles falam, tá de folga? Se eu for para uma festa, eles falam, de novo festa? Se eu for para academia, nossa, personal? Não sei, tô falando, tá? Então, o que acontece? Como que seria a sua vida? O que você faria mais ou o que faria menos? Menos. Eu me preocuparia menos em ficar olhando se minha mãe vai me ligar ou não. Tipo, eu tenho situações, eu já atendi paciente assim, que a pessoa chega, coloca do lado do celular e fala, e daí? O que tem no celular? Por que você está olhando tanto? Não, é porque daqui a pouco minha mãe começa a me ligar. Gente, já é mulher caduca quase. E a mãe tá ligando ainda. Porque minha mãe se preocupa demais comigo. Como assim, gente? Eu ficaria mais tranquila, eu falaria mais com as minhas amigas, eu ia curtir mais o jantar, eu ia ficar mais em paz com meu marido, eu ia ficar menos preocupada com ele me ligando, tá? Então, o que você faria mais ou menos? E a terceira pergunta, para que isso aconteça, para quais coisas ou pessoas, você precisa dizer não? E para cada pergunta dessa eu coloquei uma dica, tá? Então, dizer não algumas vezes incomoda, visto que você pode ser visto, né, como chato, como arrogante. Então, para que isso aconteça, para quais coisas ou pessoas você diria mais não, tá? Então, eu diria mais não para quem? Para a pedagoga da escola? Eu diria mais não. Para minha sogra, eu diria mais não. Para o meu marido, eu diria mais não. Para os meus filhos, não sei o que você está vivendo. Depois, você vai analisar que para que isso aconteça, para quais coisas ou pessoas eu diria sim, tá? Então, o que eu diria sim? Eu sempre pensei
ir na biblioteca pública, sentar lá como se fosse uma pessoa comum e ler um livro. Então, diga sim para essa ação, tá? Então, tem uma dica aqui também. Qual será o seu primeiro micropasso para fazer esse desafio estar 1% resolvido amanhã? Então, esse desafio, gente, é para ser executado. Então, o que você vai fazer? Se o teu desafio é que os teus pais não se metam mais na sua vida, o que você vai fazer? Eu vou me posicionar, eu vou dizer para os meus pais que a partir das 8 horas da noite, eles não precisam mais me ligar, a não ser que estejam passando mal? Não sei. Pensa no que você vai fazer. E por final, eu coloquei uma mensagem, um pensamento para você. Por quê? Principalmente esse último trecho. Algumas pessoas decidem começar uma nova caminhada. Uns aos 20, outros aos 30, outros 40, 50, 60 mais. E, enfim, cada vez mais as pessoas estão percebendo que elas merecem ter uma vida diferente, ou uma vida melhor, ou uma vida com mais abundância, e se propõem a fazer. Então, não tem idade para você se mover, não tem idade para você mudar de direção. Ah, Liz, mas a vida toda eu fiz esse caminho. Aqui, ó, a vida toda eu fiz esse caminho. E daí? Para quem que você deve satisfação nessa altura do campeonato? É você e você. Então, arrisque mudar e não tenha medo de ser você. Porque o que mais você vai conquistar, a satisfação de viver, de ser você, de merecer, de conquistar o que você deseja, é indescritível. Ok? Coloquei o formulário lá no grupo, podem acessar, podem responder, fiquem bem tranquilas, sejam verdadeiras. E eu coloquei um recibo de resposta para vocês e também eu vou olhar as respostas. Aí, Liz, mas eu não gostaria que você soubesse do meu desafio. Calma, eu não vou divulgar nada de ninguém. Mas eu quero entender se você está no caminho em direção à sua vida. Se eu puder colaborar com você, é isso que eu vou fazer. Eu vou te ajudar, eu vou pegar na tua mão para te levar no caminho certo, para te acompanhar nesses micropassos. Ai, Liz, então você vai resolver a minha vida? Eu não, porque eu não sou mãe de ninguém. Eu não vou resolver nada. Quem vai resolver é você por você mesma. Mas aos poucos eu vou acompanhar você nesse processo. Por quê? Meu objetivo aqui com esse grupo é caminhar, é ir em direção a uma vida extraordinária. E para isso, eu me proponho a estar com vocês todas as quintas-feiras. E no Dia da Mulher, eu disse que eu ia manifestar uma surpresa para vocês. E no Dia da Mulher, além do dia 7, no dia 8 também, eu faço um workshop e a gente vai combinar tudo isso aí dentro do grupo. Ok? Fez sentido, gente? Fez sentido tudo isso? Meu Deus, eu falo sem parar, né, Lilian? Socorro, Deus! Então, para equilíbrio de troca, eu vou pedir para vocês irem lá no grupo e colocarem para mim um maior insight, o que vocês perceberam que valeu a pena nesse... Muito bem, Fátima, não tem problema não. O que vocês perceberam que vai fazer diferença, o que fez sentido para vocês da aula de hoje, para as pessoas que não vieram, para elas se motivarem a estar conosco na próxima quinta. Valeu? Estamos bem? Ficamos bem? Sim. Beijo grande, maravilhosas. Valéria, gratidão. Beijo. Cecília, Lilian, Lisete, Maria. Deus abençoe vocês e vocês tenham uma noite extraordinária e um bom descanso e um descanso reparador. Boa noite. Boa noite. Que delícia! Ai, Lilian, obrigada. Boa noite. Então, foi ótimo. Beijos. Beijo, até.